E hoje nós vamos desmistificar a penicilina cristalina. Mas antes eu já quero agradecer a todos vocês que se inscreveram nesse canal. Nós já somos em 1044 inscritos. Agradeço a todos vocês de coração. Então bora pro conteúdo. Nesse canal eu falo com vocês que estão em estágio, vão para estágio, ainda não foram para estágio, aqueles que são simpatizantes aí da área também. E no último vídeo eu falei que nós íamos fazer um cálculo de penicilina cristalina, mas antes nós vamos desmistificar aqui a penicilina cristalina. Então, é como se fosse realmente o suco, ou então, se você quiser também colocar outra comparação, a gelatina. O fabricante da gelatina, ele fala, você precisa diluir a gelatina, né, aquele pozinho de gelatina, em 250 ml de água. E você tem que fazer dessa forma. Se você diluir a gelatina em 250 ml de água, bonitinha ali, ela vai dar a consistência certinha. Então, a penicilina cristalina, falando agora dela, é a mesma coisa. O fabricante da penicilina cristalina, ele falou, se você diluir a penicilina cristalina em 8, ela já tem 2 de pó. Se você diluir em 8 ml, primeiro que você tem que diluir em água, né? Para poder a diluição dela ficar melhor. Ela dilui com mais facilidade. Porque tem medicação que você pode diluir em soro e tem medicação que você pode estar diluindo em água. A penicilina cristalina, você precisa diluir ela em água. Você dilui ela em água. E no último vídeo eu falei que nós íamos fazer um cálculo de penicilina cristalina, mas antes nós vamos desmistificar aqui a penicilina cristalina. Então, é como se fosse realmente o suco, ou então, se você quiser também colocar outra comparação, a gelatina. O fabricante da gelatina, ele fala, você precisa diluir a gelatina, né, aquele pozinho de gelatina, em 250 ml de água. E você tem que fazer dessa forma. Se você diluir a gelatina em 250 ml de água, bonitinha ali, ela vai dar a consistência certinha. Então, a penicilina cristalina, falando agora dela, é a mesma coisa. O fabricante da penicilina cristalina, ele falou, se você diluir a penicilina cristalina em 8, ela já tem 2 de pó. Se você diluir em 8 ml, primeiro que você tem que diluir em água, né? Para poder a diluição dela ficar melhor. Ela dilui com mais facilidade. Porque tem medicação que você pode diluir em soro e tem medicação que você pode estar diluindo em água. A penicilina cristalina, você precisa diluir ela em água, AD, né? Em AD. Então você dilui ela em e ela vai diluir com facilidade. Ela vai diluir com facilidade. Ponto. E por que penicilina cristalina unidades internacional? Porque eles falam isso, UI. 1000 unidades internacional, que o médico às vezes pede, 4000 unidades internacional. A penicilina cristalina, geralmente, ela vem em 5000 unidades internacional ou 10.000 unidades internacional. E o que seria isso? Existe as medicações em pó, algumas medicações em pó, que elas são faladas, né? Em pó e unidades internacional. Geralmente, a penicilina cristalina, ela fala em unidades internacional porque ela é cristalina. Por isso que a gente chama ela de penicilina cristalina. Porque ela é como se fosse o sal. Sabe o sal e a farinha? Então, existe o sal, que ele é em formato de cristal, e a farinha, que ela é um pozinho. Então, eu tenho aqui a penicilina cristalina, que é essa daqui, né, ó. A penicilina cristalina, que ela é o sal, tá? Isso daqui é um sal só para mostrar um exemplo. Então, essa penicilina cristalina, ela é como se fosse cristais. E aqui seria, vamos supor que seria uma outra medicação qualquer em pó. Então, o fabricante, ele pega o mesmo tanto de água, ó, aqui eu tenho o mesmo tanto de água para as duas, 50 ml de água para as duas, tá? Água destilada, digamos assim. O fabricante da penicilina cristalina, ele fala pra gente diluir em 8 ml de água, para poder os cristais se desfazer com mais facilidade, né? Então, aí, ó, a gente jogando aqui, ó, eu jogando aqui 50 ml de água na penicilina cristalina, agora eu vou jogar 50 ml de água numa medicação qualquer lá da unidade em pó. Olhando bem aqui, ó, olha lá a penicilina cristalina como que ficou. Ela diluiu com mais facilidade, ó, tá vendo? Os cristais dela se diluiu com mais facilidade aqui dentro. Então, aqui, ó. A gente vai jogar. E, ó. Tá vendo? Aqui diluiu também, né, ó. As duas diluiu. Porém, ó. Olha a diferença de um pro outro. Os dois têm um tanto. Gente, o cristal dela, tá vendo? É um sal. Tá vendo? Os cristais delas, eles ficam por igual aqui, ó. Eles ficam como se fossem diluídos por igual. Já esse daqui, ó, ele não fica por igual, tá vendo, ó? Ele, tipo, uns fica líquido, outros ficam parecendo uma massinha, aí você tem que ficar rodando mais, né, ó. É como se ele tivesse mais lento. Ele é duradouro, o resultado dele é mais duradouro, porém é mais lento. A penicilina cristalina, ela dilui com mais facilidade e o resultado dela é imediato, é mais rápido.
vendo? Porque ela é em formato de cristais. E se você for ver aqui, ó, agora no copo, ó como que ficou essa e olha como que ficou a penicilina cristalina, tá vendo? A outra ainda tá lá diluindo ainda, vai demorar um pouquinho ainda o resultado dela. Já a penicilina cristalina, ó, como que ficou mais limpinha a água dela. Diluiu com mais facilidade. Então, imagine uma bezetacil. A bezetacil também tem um tipo de penicilina. E a penicilina cristalina, que é a que a gente faz no hospital. Então, uma a gente faz ela no hospital, a gente trabalha com ela no hospital, que é mais hospitalar e UTI, né? Por quê? Porque o resultado dela, no caso, a eficácia dela, a infecção que ela cura, né? As bactérias que ela cura, é muito mais rápido se você fizer na veia. A penicilina cristalina. Já a penicilina, que é a bezetacil, geralmente é feita em posto de saúde, cura também a mesma coisa, né? Às vezes o mesmo tipo de bactéria, que é a sífilis, né? Porém, é feita uma, que é a bezetacil, ela é feita no posto de saúde, ela é feita no músculo, o resultado dela é mais demorado, porém eficaz também. Ela dura por mais tempo ali, ela demora para poder fazer o resultado. Vamos supor, a pessoa fica 15 dias, vai lá e aplica a bezetacil e fica 15 dias para depois aplicar outra novamente. Já a penicilina cristalina não, assim que aplicou já vai direto pro sangue, então o resultado dela é bem mais rápido. Uma é em pó e a outra é em cristais. Sabe a diferença de uma para outra? Então é essa, uma é em cristal e a outra é em pó. Eu já te mostrei mais ou menos a diferença em relação aos cristais, né? Então agora nós vamos lá pra lousa pra gente fazer o cálculo de penicilina cristalina. Então, gente, eu pus meu óculos que eu tô cegueta. Então, como que é o cálculo de medicação? Como que eu comecei a entender a penicilina cristalina ou qualquer outra medicação através do cálculo, através da regra de 3. Eu vou mostrar pra vocês o jeito que eu comecei a entender, que eu não fazia confusão na hora de fazer a tal da cruz. Tinha que cruzar e eu falava, e agora, esse ou aquele, é esse ou aquele. Então eu fazia uma confusão na minha cabeça. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu consegui driblar isso. Então toda vez que o professor falava dentro da sala de aula para cruzar, aí eu já não sabia o que eu ia fazer, se era de cima, se era de baixo que eu pegava, eu já me bananava toda. Então aqui eu vou mostrar para vocês como que foi que eu comecei a entender essa parte aí na parte de cruzar da regra de 3. Então vamos lá. Então a prescrição médica tá assim, ó, PM, prescrição médica, penicilina cristalina, não vou ficar escrevendo, senão não vai caber, né? Penicilina cristalina é o que o médico quer, 4.000 UI. Eu tenho na unidade penicilina cristalina UI 5.000 unidades. O que eu vou fazer com essa penicilina cristalina que eu tenho? O fabricante pede para me diluir em 8 de AD, mas para poder facilitar o cálculo, a gente vai diluir ela em 10 de água destilada, porque 2 é de pó. Então ele fala geralmente lá, 2 de pó e 8 de água destilada, que é para você diluir. Mas a gente, para facilitar o nosso cálculo, a gente faz assim, tá? Em 10. Então, a prescrição médica tá assim. O que eu tenho aqui? Eu tenho 5.000. Eu tenho um vidrinho da penicilina cristalina, que aqui é o pozinho dela, né? 2 de pó aqui. Eu vou diluir aqui em água destilada, em AD, para poder puxar e ver o que o médico quer que eu tire daqui. Quantos que o médico quer que eu tire daqui, certo? Então, aqui embaixo, eu vou fazer aqui, ó. Eu vou repetir aqui o que o médico quer. Aqui eu só li a prescrição, só dei uma lida na prescrição. Então, aqui agora eu vou fazer a regra de 3. UI. E como que eu monto a minha regra de 3 para mim não fazer confusão na minha cabeça? Geralmente, eu faço assim, eu vou diluir, né, aqui, eu faço esse por esse, ó. Eu só faço assim, eu não cruzo. Nos outros vídeos, eu fiz assim, mas eu não expliquei. Eu não cruzo, porque se eu cruzar, eu faço confusão. Então, aqui, de vez de eu colocar o X, eu coloco aqui, ó, é isso que eu quero saber. Que seria o X, né? O X da questão. Aqui é o X, ó. Faço esse 4.000, minha caneta tá horrível, né? Vou pausar aqui pra ver se a minha caneta vai ficando melhor. Preta agora. Então, aqui, ó, eu faço 4.000, ó, 4.000, o I. Eu não vou ficar escrevendo vezes 10, né? Ó, aqui é um vezes 10. E aí, depois que eu fizer esse vezes esse, eu vou dividir pelo que eu tenho. Ó, dividido por esse, certo? E eu vou colocar aqui um vezes, porque tem muita bola aqui. Vezes esse. Então, esse vezes esse. Geralmente, a gente corta o zero pra facilitar. Não liga pra esse passarinho aí não, viu, gente? Ó, aqui é o X, aqui pra apertar a caneta. Então, de vez de eu fazer a regra de 3 assim, eu faço assim, que eu sei que sempre eu vou fazer esse por esse. Toda vida eu vou fazer esse por esse. Se eu cruzar, dá confusão. Então, eu gosto de fazer assim. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo. A gente cortando o zero, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse. Vamos continuar. Esse por esse, esse por esse. Acabou. Não tem mais o que cortar. 40 vezes 1, 40. Dividido por 5.
40 dividido por 5. Dá para dividir o 4 por 5? Não. 40 dá? Dá. Quantas vezes? Então dá 8 vezes, né? 8 vezes 5, 40. Para 40 nada. Então aqui seria 8 ml. O que quer dizer, né? Quer dizer que eu vou tirar esses 8 ml aqui da minha penicilina cristalina e aí eu vou dar o que o médico pediu, certo? Eu vou dar 8 ml, que é o que o médico pediu. A penicilina cristalina, ela vem assim, ó. Penicilina cristalina, 5.000 UI, unidades internacional. Por que unidades internacional? Porque ela é toda cristalizada, cheia de cristalzinhos. Ela vem assim. O médico pediu 4.000 só. 4.000 unidades internacional. Quase todo o frasco, na verdade, ele quer. Geralmente, no hospital é assim que o médico pede. Eu tenho quanto? Eu tenho 5.000 unidades internacional. O que eu vou fazer com esses 5.000? Eu vou diluir esses 5.000. O fabricante quer que a gente pega esses 5.000 e dilui em 8 de AD. Só que para facilitar o cálculo, a gente dilui em 10 para facilitar o cálculo. Então aqui, antes de eu saber o que o médico quer ou não, o que eu vou fazer? Eu vou diluir a minha penicilina cristalina. Por isso que, antes de eu cruzar, eu sei que eu vou diluir ela primeiro. Eu pego a penicilina cristalina, diluo ela em 10 ml. O começo do cálculo é esse, eu vou sempre diluir ela primeiro. Aí o que eu faço? Então vamos lá. Eu pego a minha penicilina cristalina, diluo ela em 10 ml. Diluir ela em 10 ml, agora eu vou ver o que o médico tá pedindo, né? O médico tá pedindo 4.000 unidades internacional. Ela diluída, quanto que eu vou aspirar? Essa é a pergunta que eu faço na minha cabeça. Por que eu faço assim? Eu não cruzo assim. Eu não cruzo. Eu comecei a entender no cálculo de penicilina cristalina, se eu cruzar assim, ó, se eu fizer assim, eu vou diluir, porque é assim que eles dão na aula. Quantos? Né? Ou então tem professor que faz assim, ó, quantos aqui? Né? Eu vou fazer. Só que essa cruz me confundia muito. Confundia muito a minha cabeça. Então, o que eu faço? Eu pego o primeiro que eu tenho e vou diluir em 10 ml. Diluir em 10 ml, quanto que eu vou aspirar aqui, ó, para dar o que o médico tá pedindo? Quanto que eu vou aspirar? Aí sim, eu cruzo pra cá, ó. Aí sim, poderia ter a cruz aí agora. Por isso que eu não faço a cruz. Se você quiser cruzar aqui, você pode cruzar. Mas você sempre tem que saber que você primeiro vai fazer isso aqui, ó. Primeiro cálculo é esse. É daqui pra cá. Depois que você diluir a penicilina cristalina em 10 ml, aí sim você vai ver o que o médico tá pedindo. Então, o primeiro cálculo é esse aqui. 4.000 vezes 10 dividido pelo que eu tenho, né? Pelo que eu tenho. Aí eu divido pelo que eu tenho. Então, aí você corta o zero, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse, esse por esse e esse por esse. Vai ficar 40 vezes 1, 40 dividido por 5. 8 vezes 5, 40 para 40 nada, ml. Aí você vai saber que você vai ter que pegar dessa medicação aqui que você aspirou, você vai puxar 8 ml, é isso que quer dizer, para dar o que o médico tá pedindo. Depois que você fizer essa diluição da penicilina cristalina do jeitinho que o fabricante falou, que você vai tá dando as unidades certinho, unidades internacional certinho pro paciente, com a mesma potência, aí sim você vem com essa medicação aqui que vai estar numa seringuinha. Essa medicação vai estar numa seringa. Aí você vai pegar um sorinho de 100 e vai colocar aqui dentro desse sorinho de 100. Tá? No caso, você vai fazer soro fisiológico de 100. Você vai fazer uma rediluição. Você não vai aplicar ela diretamente no paciente. Você só diluiu ela. Você só sabe que o médico quer que você dá 8 ml de penicilina cristalina. Aí você divide, porque na prescrição também vai estar falando que é para você diluir em soro fisiológico de 100. Só que antes de você diluir em soro fisiológico de 100, você tem que saber quanto que você tem que aspirar dessa daqui de 5.000 para dar o que o médico pediu. Então é isso, gente. Eu não vou ficar falando muito nesse vídeo para não confundir, para não atrapalhar, porque acho que eu falo muito, acaba atrapalhando e confundindo mais ainda. Eu tô fazendo aqui na lousinha porque uma inscrita pediu, maravilhosa, pediu para mim fazer na aula, e eu vim pra lousinha fazer para vocês. Se vocês não entenderam ainda, a gente continua desmistificando essa bendita dessa penicilina cristalina e esse cálculo de regra de 3, tá? Então toda vez que você for fazer o cálculo de regra de 3, você tem que só saber isso. Quanto que eu tenho? Primeiro, eu tenho 5.000, se lá no cálculo tiver 5.000, você vai diluir primeiro esses 5.000. Se tiver 10.000 unidades internacional, você vai diluir primeiro aquelas 10.000 unidades internacional. Não faz a cruz. Se você fizer a cruz, você vai confundir, você não vai saber o que você está fazendo. Não cruza. Sempre pega o que você tem e dilui. Ponto. Diluiu, aí você vai descobrir o que o médico quer que você puxa daquela que você diluiu para poder fazer no soro fisiológico. Como eu falei aqui no cálculo.
A unidade internacional quer dizer a potência que ela tem, não quer dizer gramas, como pó. É a potência dela que quer dizer que ela é bem forte, entendeu? Então, se ele tá pedindo 8, ele já tá dando uma potência bem forte, aí você vai lá e dilui no solinho. Esse é o vídeo que eu queria fazer pra vocês. Se você ainda tiver dúvida do cálculo de medicação, de penicilina cristalina, vai falando aí nos comentários que eu trago aí a resposta em forma de vídeo. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo, beijo, outro e tchau, tchau.